Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Bom dia, começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 7 de agosto, nós estamos recebendo com muito prazer a coordenadora de políticas para a mulher da Prefeitura Municipal de Santos, Diná Ferreira Oliveira, e o coordenador de políticas para pessoas com deficiência, Eduardo Ravazini, coordenadoria também da Prefeitura de Santos. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete. Câmeras registram mais de 4.000 ocorrências. Na Folha de São Paulo, crise russa ampliará as exportações brasileiras. No Estadão, governo pressiona e Tribunal de Contas da União adia a decisão sobre bens de graça. No Santa Portal, Corinthians perde, mas resultado dos 180 minutos garante classificação. No site do BocNews, prazo de vistoria de vans termina nesta sexta-feira. No G1 Santos e região, família pede ajuda na web a menino com doença rara. No portal da UOL, 13 empresas são responsáveis por 65% da arrecadação de presidenciáveis. Chico. Obrigado, Paula. São 8 horas e 5 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem. E no programa de hoje, nós vamos debater as políticas públicas municipais voltadas às mulheres e também às pessoas com deficiência. Vamos falar sobre os desafios, prioridades, iniciativas e dificuldades desses segmentos, como, por exemplo, a violência, a falta de acessibilidade, mas também falar a respeito dos avanços e das conquistas obtidas. Mas o debate em torno dessas questões relevantes para todos os cidadãos, vocês acompanham daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de estradas e balsas para hoje. Paula. A previsão para esta quinta-feira é de sol com algumas nuvens. A temperatura varia bastante, a mínima chega aos 9 graus e a máxima aos 30 em Santos. As ondas não passam de meio metro. Estradas. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfocecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para debater políticas voltadas às mulheres e às pessoas com deficiência em Santos. Voltamos já. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. Em novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Sou Cadu Barbosa, protetor animal. Cuide da saúde de seu amiguinho. Vacine, castre
dê banho e alimente de maneira correta. Eles podem destruir os seus sapatos, os seus móveis e o seu jardim, mas nunca o seu coração. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 7 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer a coordenadora de políticas voltadas às mulheres de Santos, Diná Ferreira Oliveira, e o coordenador das políticas voltadas às pessoas com deficiência, Eduardo Ravazini. Agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O dinheiro que poderia ser empregado em diversos projetos para melhorar a cidade tem sido gasto na recuperação do patrimônio público, destruído em ações de vandalismo. É o que vamos conferir na reportagem de Mayra Ruas. Uma equipe da Secretaria de Cultura de Santos saiu às ruas para realizar alguns reparos em obras danificadas na cidade. Uma das atividades foi a recolocação de uma placa arrancada da obra de Paulo Gasgon no bairro da Vila Belmiro. Santos possui 116 monumentos históricos espalhados pela cidade e frequentemente são alvos de vândalos. Só este ano, o gasto com reparo já chegou a quase R$100 mil em apenas 2 esculturas. Um dinheiro que a gente, infelizmente, poderia estar direcionando para outro lugar, para outro segmento, até mesmo para a cultura, investindo em outras obras para a cultura e não em vandalismo, né? A estátua do corretor de café, que fica na Rua 15, no centro de Santos, chegou a passar por 3 reparos em menos de 2 meses. Da última vez, teve peças roubadas e até perfurações. No momento, está no acervo da Secretaria de Cultura, finalizando os reparos para ser reinstalada. Há 4 meses, uma obra muito conhecida na cidade foi totalmente danificada. O surfista na onda precisou ser reconstruído e recolocado na orla. A pessoa foi pega em flagrante pela equipe da Guarda Municipal, mas o prejuízo ficou para os cofres públicos. Mas não são apenas os monumentos que são alvos de destruição. Muitos coletores de lixo orgânico instalados há 3 anos na cidade já foram roubados, quebrados e até incendiados. Só este ano, 1.100 lixeiras já passaram por manutenção ou foram substituídas. Nos últimos 3 anos, 1.800 serviços deste tipo foram realizados. Mais da metade do número de coletores, se considerarmos que são quase 3.000 espalhados pela cidade. A gente tem a ajuda da Guarda Municipal, tem o Disque Vandalismo, que é 153, que qualquer pessoa pode denunciar, e assim ajuda a gente a agir contra o vandalismo. Muito bem, aí está a reportagem e é verdadeiramente um absurdo o que acontece com relação ao patrimônio público, não apenas em Santos, mas certamente em todas as cidades do Brasil, a ação de vândalos. Além do custo, do gasto, e quem paga isso somos nós, todos os contribuintes. É dinheiro de um imposto que vai para arrumar esse tipo de situação. É verdadeiramente um absurdo. 1.100 coletores de lixo destruídos. Ou seja, é absoluta falta de educação, de civilidade, de cidadania dessas pessoas que têm que ser punidas por esses atos praticados contra a cidadania em Santos. Como é que vocês, Eduardo e Dona Diná, que fazem parte da Secretaria de Defesa da Cidadania, né? Enfim, e que procuram exatamente conscientizar a população para que esse tipo de coisa não aconteça, como é que a senhora recebe esse tipo de notícia, esse tipo de informação? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho lamentável, né, porque tudo isso que é feito é um bem nosso, né? Claro. Porque quando a gente fala o bem público, as pessoas às vezes não têm noção de que aquilo é um conforto para a gente, né? Então, que quem paga somos nós. Então eu fico imaginando essas pessoas, se alguém entrasse na casa delas e quebrasse tudo. E aí? Não é? Então, aquilo é uma propriedade particular, só que o que é público é nosso, é dessas pessoas que também danificam, né? Então, você vê essa coisa dos coletores, né? Um avanço, uma coisa tão importante, né? O lixo, né? A gente está vendo aí essa campanha, né? Da cidade, né? Uma coisa... E as pessoas destroem, né? Então, são os nossos impostos que vão 2, 3 vezes para o mesmo fim, né? Porque se é destruído, você tem que
recuperar. E poderia, né, Eduardo? É um dinheiro que poderia estar sendo aplicado em outras necessidades do município. Né? Bom dia, obrigado pela presença. Obrigado, Chico. Bom dia a todos. Bom dia aos telespectadores. É um dinheiro que poderia ser aplicado em projetos novos, em iniciativas para o município, e tem que haver o retrabalho, ou seja, a construção novamente desses equipamentos. A gente trabalha muito na cidadania com a questão do consciência do coletivo, né, Chico? Muito bem. E acho que é o que está faltando aí. Sem dúvida nenhuma, é uma questão de educação. E as pessoas fazem isso pelo prazer de destruir monumentos. Imagine o respeito à memória da cidade, uma cidade importante do ponto de vista histórico como a nossa, e os nossos monumentos sendo desrespeitados, sendo destruídos por vândalos. Mas o tema hoje também, Diná e Eduardo, evidentemente, são as políticas públicas voltadas às mulheres e voltadas também às pessoas com deficiência. E nossos convidados são os coordenadores dessas respectivas áreas na Prefeitura Municipal de Santos. Eu gostaria de começar essa entrevista focando nesse aspecto fundamental, Diná, a respeito da violência contra as mulheres. E hoje, exatamente hoje, a Lei Maria da Penha, que é um avanço, é uma conquista, né, completa 8 anos. 8 anos. E a Diná, inclusive, hoje produziu um artigo que está publicado no jornal A Tribuna, exatamente abordando essa questão da Lei Maria da Penha, abordando o vagão rosa, que nós vamos tratar um pouquinho mais tarde. Mas eu queria inicialmente, Diná, colocar você o seguinte: desde a edição da Lei Maria da Penha, há 8 anos, portanto, as agressões contra as mulheres, elas diminuíram? Então, sempre que a gente para falar sobre esse assunto, tem duas correntes, né? As pessoas ficam perguntando, aumentou a violência, né, ou aumentaram as denúncias? Sim. Eu acho, na minha opinião, né, do contato que a gente tem, que a gente faz palestra nas comunidades, eu acho que os dois. Aumentou a violência contra a mulher, sempre existiu, sempre, né? Só que na época das nossas avós, não se denunciavam, né? Todo mundo lembra daquela frase, ruim com ele, pior sem ele. As coisas mudaram, né? E com a implantação da lei, o que eu acho? Eu acho que as mulheres hoje estão denunciando mais. A mulher hoje está mais no mercado de trabalho, ela está estudando, então a mulher hoje nem sempre se submete à violência. A gente ainda tem muitos casos de que a mulher aceita a violência pela dependência econômica. Mas isso, a tendência é diminuir. Então eu acho que, por um lado, as denúncias aumentaram. Por outro lado, pelos mesmos motivos, eu acho que aumenta porque hoje menos mulheres se submetem à violência, né? Porque elas trabalham, porque elas têm uma remuneração e porque elas não aceitam. Então, hoje é muito mais frequente uma mulher pedir uma separação, né, pela questão da violência ou porque não quer mais conviver com aquele ambiente. É lógico que isso está muito longe do ideal. Muitas mulheres ainda têm a questão da dependência e do medo, né? Eu costumo dizer que o medo é o maior aliado da violência doméstica, porque elas ficam com medo de denunciar, elas sofrem ameaça e elas se calam. Então, eu acho que a lei foi, sim, um avanço, né? Quando a gente vai nas comunidades, a gente percebe que eu quando começo as palestras falando sobre violência doméstica, eu sempre pergunto, alguém conhece a Lei Maria da Penha? Já ouviu falar? E muitas já conhecem, né? Então, infelizmente, Chico, eu acho que aumentaram as denúncias e a violência também pela questão da independência da mulher, né? Tem o bônus e tem o ônus também. Eduardo, e com relação às políticas voltadas às pessoas com deficiências, quais seriam, na sua avaliação hoje, como coordenador dessa área, os principais desafios do setor? Eu acho que a inclusão tem alguns desafios. O primeiro deles é a acessibilidade. Sim. O segundo deles ainda é na área educacional, a inclusão nas escolas e o mercado de trabalho. Sim. Então são esses 3 nichos que eu elencaria como os nevrálgicos, os principais, assim, que a gente tem feito ações em cada um deles, depois a gente vai poder detalhar um pouquinho, claro, que é o cerne da questão hoje da pessoa com deficiência. Então, a educação
educação e trabalho. E essas questões assim que mais nos deixam enfocar nossas energias. Mais preocupados, sim, né? Sim. Você diria hoje, Eduardo, que Santos é uma cidade acessível? Ou ainda nós estamos distante ainda daquilo que seria o ideal? Então, eu acho que muita coisa andou, não só em Santos, como no Estado e na Federação inteira, porque a gente tem as leis de acessibilidade, são leis nacionais, né? Então vale para todos os municípios, mas a gente ainda encontra dificuldades, né? Em Santos a gente tem uma particularidade dos patrimônios históricos, né? Que a gente, para mexer, necessita um estudo um pouco mais minucioso. Enfim, a gente tem contado com a participação de outras secretarias, porque assim, nossa função como coordenadores é principalmente articular, no meu caso, para que a causa do deficiente seja lembrado nas outras secretarias na hora de executar. Então, hoje a gente conta com uma parceria com a SEDURB, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e temos conseguido mexer em questões aí que estavam um pouco paradas e que estão sendo revitalizadas aí no ponto de vista da acessibilidade. A gente observa que todas as obras públicas de algum tempo para cá, todas as obras desenvolvidas em Santos têm essa visão, têm essa preocupação saudável com relação à acessibilidade. Isso é muito importante, tanto obras públicas como obras também particulares. É uma determinação no município de Santos. E Santos é uma cidade que, do ponto de vista de acessibilidade e em relação a outras, está muito à frente. Né? Acho que nós avançamos bastante, precisamos avançar muito mais, mas sem dúvida nenhuma Santos está bem à frente de outras cidades, inclusive na região, né, Eduardo? Com certeza. Eu acho que a proximidade com São Paulo também, o fluxo de informações, enfim, a questão de ser cidade turística, muitas coisas fazem com que Santos seja realmente um município de vanguarda, mas é claro que a gente reforça, sempre há motivos para melhorar e espaço para melhorar. Sem dúvida nenhuma. E agora, Diná, quais, na sua avaliação, hoje, os principais desafios da coordenadoria, da política voltados às mulheres, além, evidentemente, de enfrentamento e do combate à violência, sobretudo à violência doméstica? Eu acho que Santos, graças a Deus, a gente tem uma rede de atendimento excelente, né? Nós temos aí o CREAS, temos toda a estrutura da assistência social, da saúde. Em setembro do ano passado, Santos assinou, né, aderiu ao Plano Nacional, ao Pacto Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. É um compromisso que o município assume. A gente assina com o Estado, né, e depois vai para a Secretaria Nacional de Política para a Mulher, que são as ações que o município vai desenvolver na questão da violência contra a mulher. Em função desse pacto que nós assinamos em setembro, foi elaborado um planejamento, né, que aí descreve as ações. Esse planejamento, como disse o Eduardo, nós temos, né, porque quando você fala de mulher, você fala da mulher na saúde, na assistência social, na educação. Então, a gente tem essas interfaces com as outras secretarias. Esse planejamento, para cumprir com o pacto, foi feito por um grupo, né, uma Câmara Técnica que é coordenado pela Coordenadoria da Mulher, mas com integrantes do Conselho da Mulher, da Assistência Social, da Educação, da Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento e da Segurança. Então, os desafios, né, é a gente ampliar, né, todo o atendimento, melhorar naquilo que a gente acha que pode melhorar. O nosso próximo, a gente aí tem vários projetos, né, no sentido de disseminar a Lei Maria da Penha, de colocar a Lei Maria da Penha nos cursos de direito, de psicologia, de assistência social, para que esses profissionais já saiam sabendo, envolvidos com essas questões. Nós temos projeto de fazer uma capacitação para todos os servidores públicos, porque muitas vezes é na escola, através da criança, que você percebe uma violência doméstica, é num atendimento na área da saúde que você percebe que ela não caiu da escada, não foi a porta que bateu no rosto dela, a questão ali é outra.
Então, a gente também tem, então, dentre vários projetos, né? E o nosso próximo projeto a gente vai fazer aí, o tratamento do agressor. O que é isso? Esse tratamento do agressor está previsto na Lei Maria da Penha, é como se fosse uma pena, né, que é determinado pelo juiz, lógico que não nos casos de homicídio, mas nos casos de agressão física e ameaça. Esse homem precisa ser tratado, porque segundo pesquisas, 50% da violência doméstica tem a ver com o alcoolismo. Então, esse homem é um doente, ele precisa, lógico, que você pode dizer, mas ele não ficou violento porque ele bebeu, ele já tem algo, né, que o álcool vai deflagrar. Mas esse homem muito, Chico, que a gente vê, que a gente percebe, é que os homens e as mulheres também, a violência, ninguém nasce violento, né? A violência, ela é aprendida e reproduzida. Então, esse homem normalmente viu o pai bater na mãe, não é? Então, ele acha que é assim que as coisas funcionam. Pô, minha mãe aceitou, a filha, a menina, também via a mãe. Às vezes eu vou fazer palestras e elas falam, isso acontecia com a minha mãe. Então, assim, inconsciente, até ela aceita, porque ela acha que é assim que as coisas funcionam. Então, o nosso próximo projeto aí que a gente está começando a trabalhar, e nós vamos envolver a justiça, porque a gente precisa, isso é importante, porque é a justiça que vai encaminhar, não é? Esses agressores. E essa pena seria uma pena alternativa, digamos assim. Mas é assim, ou você faz o tratamento, ou você pode ficar preso. Claro. Não é? Há essa vinculação. Sim, como pena, né? Porque a gente acha que, no fundo, muitas mulheres, elas não querem, né? Elas querem preservar a família, é o pai dos filhos. Muitas mulheres, apesar da violência, amam esses homens, não é? Pois é um desafio, e tanto esse processo todo é um processo que passa, inclusive, por uma questão cultural. Agora, Eduardo, você abordou com muita propriedade o papel da coordenadoria, no sentido de que é um papel de articulação. Sim. Né? Junto à secretaria e às demais secretarias do município, enfim, e com a sociedade de um modo geral. Agora, muitas vezes os órgãos públicos enfrentam dificuldades orçamentárias. Sim. Né? E, evidentemente, na Secretaria de Defesa da Cidadania não é diferente. Né? Tem lá as suas limitações orçamentárias. Como é que vocês lidam com essa realidade? Ou seja, da falta de recursos, a falta, às vezes, de pessoal, de equipamentos? Sim. Vou te dar um exemplo, Chico. A gente tem, pela minha coordenadoria, a gente conduz o projeto Praia Acessível. Sim. Que é o que leva os deficientes para banho de mar, né? Não só deficientes, mas pessoas idosas com mobilidade reduzida. Claro. E a gente agora, te dar um dado bacana sobre esse projeto. Ele já acontecia na cidade e ele era sazonal. Ele terminava na temporada de verão. Nessa gestão, a gente teve a alegria de ter a percepção de que ele é contínuo na cidade. Então, ele encerraria em 30 de março e ele não encerrou. Ele é hoje um projeto contínuo. A gente tem o ponto do Canal 3, próximo à Concha Acústica, e tem o ponto próximo ao Aquário Municipal. Por que eu estou te relacionando isso com relação aos recursos que você colocou? A gente ampliou agora a temporada de inverno. A temporada de inverno, já prevíamos que haveria uma baixa de público, obviamente... Mas olha, é um inverno que é quase um verão, hein? Sim, a gente está tendo essa sorte. Mas, assim, para movimentar o projeto, a gente criou, como é que eu diria, atividades especiais, espécie de oficinas para movimentar. Tivemos oficina de arte com material reciclável, tivemos uma ação com Ação do Coração, que é aquele projeto de solidariedade, e tivemos o Grupo Acolhe Autismo. Dizendo tudo isso, a gente precisa de estrutura nesses eventos, né? Carro, transporte, cadeiras, e por isso que eu te digo da importância da articulação. Então, a gente conta com as regionais, por exemplo, no último evento
que nós tivemos o Fundo Social de Solidariedade forneceu cadeiras, forneceu o equipamento, até porque o evento da Ação do Coração tem tudo a ver com solidariedade, com as coisas que o fundo presta. Então, te respondendo, a gente tenta suprir essa falta de recurso, tanto material quanto humano, com parcerias com a outra secretaria. Da própria prefeitura. É um grande desafio, claro, mas a gente tem encontrado respaldo, felizmente. Legal. A situação na coordenadoria da mulher também é semelhante, né? É, porque na realidade a gente tem que trabalhar junto, né? Então é importante que a gente esteja junto com a saúde para ver as questões da mulher na área da saúde, na assistência social, principalmente assistência social por causa da questão da violência, porque elas são atendidas no CREAS, né, que tem todo o atendimento com psicólogo. Tem locais próprios para acolher as mulheres vítimas da violência. Isso, a gente tem a Casa Abrigo, né, aqui em Santos, aqui na Baixada só Santos, Cubatão, Guarujá, que está em licitação, estão procurando. E a gente tem a casa, então, eu sempre digo que após fazer o BO na delegacia, que essas mulheres compareçam ao CREAS para ter uma orientação, para conversar com a psicóloga, com a assistente social, porque muitas vezes elas estão tão fragilizadas, né? E a gente sabe que no momento desse, muitas vezes uma palavra é tudo, né? Você mostrar que tem um caminho, que tem uma solução, e se por acaso essa mulher estiver em risco iminente de morte, ela será abrigada, ela ficará na Casa Abrigo, né, que é uma casa protegida, sigilosa, nós não sabemos onde é, nem poderia ser diferente, né, que abriga 4 famílias, quer dizer, 4 mulheres com os filhos. E ficam assim protegidos de qualquer tipo de outra ameaça ou outras agressões. Eu acho bacana o fato da Diná ter citado a parceria com a assistente social. No caso específico da minha coordenadoria, é bacana a gente agradecer o envolvimento da secretária Rosana Russo, porque o ano passado, bem próximo esse ano, perdão, bem próximo ao aniversário da cidade, a gente lançou a primeira residência inclusiva de Santos, que fica na Pinheiro Machado 125. Sim. A residência inclusiva faz parte de um guarda-chuva de um plano nacional, que é o Plano de Promoção pelos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é o Viver Sem Limite. Então, a residência inclusiva ela é um dos eixos lá do programa. No que ela consiste, Chico? Ela é destinada para pessoas com deficiência que não tenham seus vínculos familiares, que são órfãos de alguma maneira, né? Bela iniciativa. Sim, essas pessoas já eram atendidas pelos equipamentos da SEAS anteriormente, pelos abrigos, mas hoje em dia encontram uma casa que é mais própria para suas necessidades. Então, com lugares amplos para cadeira de rodas, barras de apoio nos sanitários, toda aquela questão que a gente sabe. E é com muita alegria que a gente vê que Santos vai à frente. Vai avançando nisso, né? A gente tem no estado menos de 10 residências inclusivas e Santos já tem uma delas. Muito bem. É uma bela iniciativa, lembra assim, um pouco a República para Idosos, que também é lançada em Santos com bastante um pioneirismo há alguns anos atrás. Eu peço a licença, Eduardo, Diná, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar.
em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 7 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer a coordenadora de políticas voltadas às mulheres, Diná Ferreira Oliveira, e o coordenador de políticas públicas no município voltadas às pessoas com deficiência, Eduardo Ravazini. E agora, neste bloco, Diná, eu gostaria de começar questionando você a respeito de uma situação que é muito comum hoje, não apenas na cidade, na região, mas eu creio que até em todo o país, que é a chamada gravidez precoce. Cada vez meninas mais jovens ficam grávidas e aí geram crianças, são mães muito novas, enfim, muitas vezes o pai também imaturo, jovem, enfim. E isto gera uma série de problemas para a criança, para o relacionamento familiar, né? E pode muitas vezes resultar em desentendimentos, em agressões, na desagregação familiar, no desajuste familiar, que é tão perigoso e que, enfim, é preciso evitar esse tipo de coisa, proteger a criança, proteger, enfim, esses adolescentes. O que é que a Coordenadoria de Políticas Voltadas às Mulheres tem feito, tem trabalhado nesse sentido, Diná? Olha, realmente é uma questão seríssima, né? De jovens, em Santos, de jovens até 18 anos, 5,45% já são mães. E a gente tem todo um trabalho, a área da saúde tem essa questão, realmente, muitas vezes, elas são extremamente jovens, 14, 15 anos, quando não menos, né? Tem um risco para a saúde da mãe, da criança, a maioria não tem um relacionamento estável, né? Então, assim, quando a gente vai nas comunidades, e a gente tem todo um trabalho da Secretaria, que é a Sala da Cidadania, em que a gente vai nas comunidades, além das palestras que a gente faz, a gente tem levado a área da saúde, aí mais uma vez as parcerias, né? Claro. A gente tem levado pessoas da saúde para falar DST, AIDS, hepatite e prevenção, não é? Porque quando a gente fala de prevenção, a gente não está falando só sobre a gravidez, a gente está falando inclusive de doenças infecto-contagiosas. Então, não adianta só tomar o anticoncepcional, tem que usar o preservativo, né? Então, a gente fala com os jovens, mas realmente isso, infelizmente, não é só Santos, né? Isso acontece em todos os lugares e a gente acha que é uma questão realmente, a gente volta, algo delicado, mas é a questão da educação, claro, né? Dessas meninas, porque a gravidez, como você falou, realmente elas param de estudar, né? Elas não vão trabalhar e aí, inclusive, Chico, vai na questão da violência também, né? Porque essa menina lá na frente, ela vai estar que infelizmente não ficam num filho só, né? E lá na frente ela não vai ter uma formação, ela não vai ter um emprego, ela vai depender economicamente, né? E aí a gente volta naquele ponto da dependência. Então, realmente a gente tem feito um trabalho de educação, né? De orientar essas meninas. Basicamente é de orientação e educação, de orientação, né? Porque a decisão vai ser sempre dela, né? Pois é. Nós vivemos uma realidade, uma era onde hoje em dia, enfim, os jovens estão cada vez mais saindo de casa para o lazer, para passear, cada vez mais tarde, voltando cada vez mais cedo, porque é incrível, né? Antigamente saía-se para passear às 7 horas da noite, 7h30, e voltava-se à meia-noite e pouco se tanto.
Hoje esse é o horário que os jovens estão saindo, meia-noite e pouco, e voltando bem cedinho, né? De manhã cedo, 6, 7 da manhã, estão de volta. Ou seja, é uma nova realidade, é um novo momento cultural, né? Enfim, e isso é preciso enfrentar essa situação para evitar esse tipo de problema. Nesse aspecto, Eduardo, a educação é fundamental, né? Sim, eu acho que a gente tem o hábito de preparar, na medida do possível, as novas gerações. Então, a Diná citou o projeto nosso, que é o Sala da Cidadania. Posso te dar um exemplo de um dos que a gente fez recentemente, que foi na Zona Noroeste, no caso as duas coordenadorias, que foi o espaço da Tia Egli, com cerca de 20 pré-adolescentes entre 10 e 15, 17 anos, e que a Diná, em parceria com a Saúde, abordou, como ela disse, as questões de DST e AIDS, e eu vim falar sobre inclusão, porque assim, aí trabalhando 2 pontos. Primeiro, o bullying, que é uma coisa que tem muito a ver com o universo do jovem, e a gente, como coordenadoria da pessoa com deficiência, tem a obrigação de estar conscientizando e tomando ações para que isso diminua. Então, a questão dos apelidos, né? Que o jovem veja que isso não é mais aceitável, que a gente tem que mudar esse tipo de postura, e também trabalhando as próximas gerações, porque se você pega um universo de X mulheres, ou homens, alguma porcentagem daqueles vão ser pais ou mães de deficientes no futuro. E aí a gente tem a preocupação de trabalhar essas famílias para que elas saibam que o seu filho vai poder estudar, vai poder trabalhar. Hoje tem todo um respaldo, tanto da sociedade quanto um respaldo legal. É claro que a gente batalha para que as coisas melhorem, mas analisando o movimento como um todo, Chico, muita coisa já mudou. Eu sou nascido com deficiência, então há 30 e tantos anos atrás as coisas eram bem mais difíceis, né? E assim, hoje em dia, com certeza o susto que os meus pais levaram, as gerações dos jovens, é claro que é um baque, né? Um filho com deficiência, mas está muito mais consciente do que a geração dos meus pais e dos meus avós. Sem dúvida. Eu acho que tudo isso, quer dizer, as pessoas têm que pensar. Nós temos hoje no Brasil uma situação, outro dia até abordávamos isso aqui, que é a chamada geração neném, né? Que nem trabalha nem estuda. São quase 10 milhões de jovens brasileiros que nem trabalham e nem estudam. Quanto ao trabalho, muitas vezes não há emprego, exige-se qualificação, experiência que o jovem não tem, enfim. Mas com relação a não estudar, isso é que é mais grave. Gravíssimo. Né? Temos uma juventude e eu não sei se vocês têm informações da situação em Santos, mas ela não é um pouco melhor do que em outras localidades. Mas nós também temos muitos jovens aqui que não trabalham nem estudam. Dificuldade. E a questão da pessoa com deficiência, né? A gente tem que trabalhar porque, assim, ela pode pensar, caramba, mas para que eu vou? É um esforço a mais. Mas, assim, eu sempre trabalho com palestras para jovens dizendo que o estudo é a garantia mais segura que você tem. Claro, talvez, não tem a dúvida. Em certa medida, ela não vai ser a mais rápida, ela não vai ser a mais fácil, mas é a mais segura. E aí, com relação ao jovem com deficiência, muitas vezes o corpo dele talvez não vai conseguir êxito. Ele tem que investir na questão da capacidade, de ideias, enfim. Então, não tenha dúvida. E, aliás, nota-se o seguinte, há muitas empresas que, até por força da legislação, que solicitam, quer dizer, que precisam empregar pessoas com deficiência, e muitas vezes a questão está na falta da qualificação profissional. Daí a importância da educação inclusiva que o Eduardo fez referência, que as pessoas se preparem, se habilitem, se qualifiquem exatamente para ocupar o espaço devido e merecido no mercado de trabalho. Como é que você vê essa questão dessa geração hoje, Diná, que nem trabalha e nem estuda?
É um absurdo, né, Chico? A gente fica pensando, porque o jovem ele é muito imediatista, né? Ele pensa no hoje, né? Então, não estou afim, não quero estudar, não quero... Fica para depois, ano que vem, e vai indo. Assim, nós, né, o Eduardo nem tanto, mas nós, né, Chico, nós podemos dizer que a gente não é jovem sempre, né? Uma hora a gente vai, a gente pode ser uma jovem senhora, um jovem senhor, não é? Mas, aposentado, a melhor idade, né? Melhor idade, que eu não sei como é que é melhor, mas tudo bem. Eu também não sei. Então, assim, ele vai deixar de ser jovem. E aí? Porque hoje, para ele estar nessa condição, ele depende dos pais, ou do pai ou da mãe, ele tem aí ele depende. Essa dependência, ela não é para sempre, né? Os pais não são eternos, né? Não são eternos, e se o pai ou a mãe recebe um salário ou uma aposentadoria, o dia que eles deixarem de existir, isso também deixa. Então, assim, é um problema que o jovem não pensa que ele vai ter daqui a um tempo. Né? Como é que você imagina que a faixa etária do nem, né? Quer dizer, nem estuda e nem trabalha, é de 18 a 25 ou 28 anos, né? Vai de 15 a 29. É a fase de 15 a 29. Então, 10 milhões de brasileiros, imagine, 10 milhões de brasileiros de 15 a 29. E a fase mais produtiva, né? Mas enfim, olha, Diná, Eduardo, eu peço a licença de vocês, nós vamos para mais um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre transporte. Voltamos já. Chegou a sua hora de estudar no Colégio Santa Cecília com até 100% de desconto. Venha participar do concurso de bolsas de estudos voltado apenas para novos alunos que irão cursar a primeira série do ensino médio em 2015. Essa é a sua oportunidade de estudar em uma infraestrutura de ponta e corpo docente altamente qualificado. Aproveite! Você vai entender porque nossos alunos têm orgulho de dizer: eu sou do Santa. Inscrições gratuitas até 25 de agosto pelo site www.colégio.unisanta.br. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Vem aí, 31º Jogos da Unisanta, a maior competição esportiva universitária do estado. De 11 a 29 de agosto, 48 faculdades, mais de 2.500 atletas. Transmissão ao vivo das partidas de futsal na Santa Cecília TV. Jogos da Unisanta, é emoção do começo ao fim. Realização, Universidade Santa Cecília. Apoio, Atri Fiat, em Santos e São Vicente. Papelaria Jambo, líder em economia, qualidade e variedade. Promoção, Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 7 de agosto, e hoje recebendo com muito prazer a coordenadora de políticas voltadas às mulheres em Santos, Diná Ferreira Oliveira, e o coordenador de políticas voltadas às pessoas com deficiência, Eduardo Ravazini, ambos integrantes da Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania. E neste bloco, como anunciei no bloco anterior, vamos falar sobre transporte. E começando, Eduardo, eu queria aproveitar que você avaliasse e analisasse a questão do transporte coletivo em Santos com relação à acessibilidade. Toda a frota hoje que serve o município é uma frota acessível? Sim, Chico, a gente tem já há alguns anos que toda a frota é acessível. O que a gente às vezes acontece é necessidade de reparos no elevador, na plataforma, e aí quando um ou dois ônibus estão parados para reparos, é claro que isso acaba influenciando no fluxo de veículos e do tempo de chegada ao ponto no que a pessoa está esperando. Aumenta a demora um pouquinho, mas em termos gerais, toda a frota ela é acessível. E aí tem dois pontos que eu queria abordar
abordado o transporte, que são as vans dos morros. Os morros, as peruas seguem os morros. É um serviço que a prefeitura dá concessão, né, tem uma parceria, e no ano passado a gente lançou as vans adaptadas. Então, eles fizeram uma adaptação pela fábrica das vans, que é a Mercedes e tal, e aí essa adaptação foi passada pelo CONDEF, que é o Conselho da Pessoa com Deficiência, do qual nós fazemos parte, representamos a cidadania, e também pela nossa coordenadoria. Então, e semana passada eu fui chamada para mais uma vistoria, que mais uma unidade veio somar a frota. Então, hoje a gente tem cerca de 20 a 25 vans adaptadas, atendendo os morros, menino, enfim, todos os morros. E é uma reivindicação antiga das pessoas com deficiência. E também está na nossa pauta as questões do VLT e de outros tipos de transporte, para que eles também tenham, e a gente tem articulado para que eles também garantam a devida acessibilidade. E nesse sentido, aproveitando esse gancho, Diná, eu queria falar com você agora sobre uma situação que está acontecendo, está até gerando bastante polêmica, que é o vagão rosa. Ou seja, isso nos trens em São Paulo, no metrô, enfim, uma proposta nesse sentido. Até mesmo em Santos, a Câmara Municipal de Santos também aprovou uma indicação de um vereador, o vereador Carabina, se não me falha a memória, no sentido da criação também de um vagão rosa por ocasião do VLT, quando o VLT estiver funcionando. Aliás, você hoje escreveu um artigo no Jornal Tribuna abordando exatamente esse tema, em função até do aniversário da Lei da Maria da Penha, que completa 8 anos hoje, no dia 7 de agosto. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua opinião. Eu li o seu artigo do Vagão Rosa e eu gostaria que você transmitisse aos nossos telespectadores qual é a sua visão a respeito disso. Você é a favor do Vagão Rosa, Dina? Então, como eu coloquei no artigo, veja bem, eu sou contra o fato, não contra a ação. A ação é o Vagão Rosa. Então, se você me pergunta, como você me perguntou, se é contra, eu sou contra. Agora, se é uma questão de que não dá para conviver, o problema está aí, então, se é uma ação que vai proteger as mulheres, tudo bem. Mas o que eu quis chamar a atenção com o texto é o fato, não a ação, né? Então, eu imagino o seguinte, que o Estado, né, com tantas preocupações, necessidades, prioridades, tem que se preocupar em implantar um vagão rosa por falta de respeito com as mulheres no transporte público. Então, eu acho isso um absurdo nos dias de hoje, né? A gente ter que separar homens e mulheres, porque dentro do mesmo espaço a mulher é desrespeitada. Então, eu acho que está claro quando eu digo que sou contra. Sim, voltamos à questão da educação. Porque voltamos. Se as pessoas fossem respeitadas, não haveria necessidade disso. Não havia. Então, assim, eu cito que tem aí uma campanha em São Paulo e Campinas, né, que é o apitaço, né, que já foram distribuídos aí 80 mil apitos, né? Eu achei muito interessante, a gente lê, acompanha as notícias, para que a mulher ela vai ter um apito na bolsa e a hora, se ela se sentir assediada, ela vai usar o apito. Quer dizer, no caso, chamar a atenção, porque, como eu disse, quem tem que se sentir constrangido é o agressor, no caso, claro, né? E não a vítima, né? É como se fosse um árbitro, cartão vermelho para o agressor. Exatamente, quer dizer, é quase que um escândalo, né? Mas, então, assim, eu quis deixar claro que eu sou contra, na medida que é um absurdo a gente ter que ter essa ação. Então, assim, a gente lembra lá atrás, como você citou muito bem a questão da educação, então acho que você lembra que algum tempo atrás nós tínhamos escolas de meninos e de meninas. Alguns anos, né, isso já tem um bom tempo, não existe mais. Claro, agora são meninos e meninas, porque eu acho importantíssimo que desde pequeno aprendam a se respeitarem e conviverem no mesmo espaço. Agora, a gente ter que se preocupar, eu lamento, no trem, imagina o ônibus, daqui a pouco vem uma lei querendo que um ônibus próprio para as mulheres. Exatamente. Então, eu acho que é a questão do respeito, e o meu texto, Chico, você leu e acho que você percebeu que o foco é o respeito. Lamentando essa falta de respeito. Falta de respeito, exatamente, mulheres, né? de ter que
tomar recorrer essa ação. A isso, evidente. E ali, só para encerrar, eu cito uma pesquisa da Data Senado, que me chamou muita atenção, porque foi uma pesquisa feita com mulheres em todos os estados do país, em que na pergunta, você acha que a mulher é tratada com respeito no Brasil? E 80% responder às vezes e não, é muito alto. Olha, falando em pesquisa, tem aquela do IPEA também, que deu uma polêmica tremenda. Não, porque, desculpe, a vítima é a culpada. Exatamente. Então, Chico, só me permite uma parte. Essa questão da consciência e de uma ação que eu acho que, por exemplo, na área da pessoa com deficiência, às vezes eu sou questionado a questão da vaga de estacionamento específico para pessoas com deficiência, né? E às vezes já chegou questionamentos para mim dizendo, mas você não há... Que as pessoas às vezes estacionam indevidamente e muito comum. Prejudicam a pessoa com deficiência. Claro. Aí me perguntam assim, você não acha que deveria ter um demarcado, uma correia, um cercado, e aí a pessoa do estacionamento liberava tal, ou um CET liberava aquela vaga? Eu acho que não, porque assim... É um absurdo a gente ter que demarcar, é uma questão de consciência. O chão já é pintado, já está demarcado. Se a gente tiver que pôr correias, sabe, a demarcação visual, eu acho que já é o pleno suficiente. Porque é uma questão absurda, logística para um cadeirante ter que descer do seu carro e ter que pedir autorização para liberarem uma correia. Se a vaga é para facilitar, né? Eu não sei como é que tem pessoas que têm coragem de propor, coragem de parar, de estacionar numa vaga reservada para deficientes. Eu acho que essa é absurdo. Quer dizer, eu imagino o constrangimento. As pessoas assim, têm que ser constrangidas. Mas como é que o senhor consegue parar? Mas é um minutinho só, são 2 minutinhos, é rapidinho. Não tem rapidinho nem nada. Vá procurar outra vaga. Pare no estacionamento normal ou vá a pé. Então, fazendo um paralelo, a mesma coisa, você separar um vagão ou você separar uma vaga por correio, porque não pode contar com a consciência alheia. Tudo é uma questão de educação. Enquanto a educação não for, de fato, prioridade, não deveria ser prioridade, a razão de ser de qualquer governo, seja no municipal, estadual, federal. É o único processo. É assim que os países evoluem e nós precisamos de um pacto nacional pela educação. Um pacto verdadeiro pela educação, no sentido de que esse país avance, de que esse país, de fato, melhore. E assim, senhores e senhoras, estamos chegando ao final. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui dos nossos convidados. Muito obrigado, Diná, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Chico, nós que agradecemos. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um convite muito especial, né? Que no aniversário da Lei Maria da Penha, a gente aí com um artigo. Então, obrigada pela oportunidade e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo, pela presença aqui no Jornal em Foque. Obrigado a você, Chico. Obrigado a todos que assistiram e estamos sempre à disposição. Pois não. Grande abraço. Muito obrigado. Chegamos assim ao final. Eu gostaria de agradecer muito a Diná Ferreira Oliveira, coordenadora de políticas voltadas às mulheres de Santos, e também ao Eduardo Ravazini, coordenador das políticas voltadas às pessoas com deficiência, também da Prefeitura de Santos. Agradecer a ambos, Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8h05. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.